A Segunda Guerra Mundial, parte 2. Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês que após o ataque japonês à Indochina francesa, para bloquear suprimentos americanos principalmente, os americanos bloquearam todo o fornecimento de petróleo para os japoneses. E em resposta, os japoneses atacaram a base militar no Havaí de Pearl Harbor, os americanos. Surpresa, matando mais de 2.000 soldados americanos. E esse ataque a Pearl Harbor fez os Estados Unidos no dia seguinte declararem guerra ao Império do Japão. E assim automaticamente entrando em guerra com o eixo inteiro, Alemanha, Itália e tudo mais. Bom, quando os Estados Unidos entraram em guerra contra os japoneses, aí os japoneses começaram a invadir tudo quanto é ilha no Pacífico. Porque eles já estavam em guerra com os Estados Unidos, aí sim eles podiam invadir vários países. Eles invadiram Hong Kong, Tailândia, Malásia, Filipinas, Singapura, Birmania, que atualmente conhecemos como Myanmar, e a Indonésia. Agora voltando para a Europa, já vamos lá para o ataque contra a União Soviética. A Alemanha não parava de invadir a União Soviética, e além do mais o inverno tinha acabado, e a Alemanha tinha novas estratégias para atacar os russos. Eles iriam atacar agora o sul da Rússia para chegarem perto de algumas reservas de petróleo da Pérsia, região do Irã. E se o Afrika Korps conseguirem vencer o exército britânico na África, eles iriam se encontrar com o exército que estava atacando a Rússia. E algumas pessoas iriam para a cidade de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a mais sangrenta de toda a guerra e custou mais de 1 milhão de vidas. Porém, tinha uma coisa. O Japão, ele fazia fronteira com a União Soviética e era do eixo. Porém, ele não estava em guerra contra os russos. Então, percebendo isso, os russos mandam os soldados da Sibéria, que é aquela região fria pra caralho da Rússia, para ajudarem no fronte contra os alemães. E isso aí ferrou de vez com os alemães, porque eram vários soldados e eles já estavam acostumados com o frio. Então isso daí gera uma vantagem extrema contra os alemães, porque apesar de ser verão, mesmo no verão a Rússia é muito fria. Após o Japão ter conseguido dominar vários países do Pacífico, os japoneses tentam invadir a ilha de Midway, que fica bem isolada no meio do Pacífico. Porém, alguns soldados americanos conseguem captar algumas mensagens japonesas e conseguem mobilizar uma força bem maior do que os japoneses, e vencem a Batalha de Midway. Na ilha de Guadalcanal, os japoneses tinham uma base como ponto para atacarem linhas de suprimentos americanas, e isso era horrível para os americanos. E também eles tinham uma pista que também seria horrível para eles. Então eles invadem a ilha de Guadalcanal, assim iniciando a Batalha de Guadalcanal, que duraria vários meses. O presidente do Brasil naquele tempo, ele meio que gostava das ideias fascistas, ele curtia essas paradas aí. Só que tinha uma coisa, tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha eram os dois maiores parceiros econômicos do Brasil. Só que ele preferia entrar do lado da Alemanha, porque como eu disse para vocês, nosso presidente naquele tempo ele gostava das ideias fascistas. Porém, os Estados Unidos ele forneceu uma grana para o Brasil construir uma siderúrgica, que o Brasil queria se industrializar. Então, o Brasil corta relações diplomáticas com a Alemanha e declara guerra ao eixo, assim se juntando com os aliados. Os aliados desembarcaram na África, nas praias do Marrocos. E no início os franceses até demonstraram resistência contra os aliados, porém depois eles se juntaram e rapidamente cercaram o eixo na Líbia e na Tunísia. Os aliados conseguiram conquistar rapidamente a Líbia, deixando o eixo encurralado em uma pequena parte da Tunísia. E posteriormente eles iriam se render, assim terminando a guerra na África. E aproveitando que eles se renderam na Tunísia, um ponto bem próximo da Europa, eles começaram a invadir a Sicília, que é no sul da Itália. Em uma parte da Batalha de Stalingrado, os alemães conseguiram conquistar boa parte da cidade, porém os soviéticos conseguiram virar o jogo e derrotaram os alemães na Batalha de Stalingrado e mostraram para o mundo inteiro que o eixo poderia ser derrotado.
E a partir da vitória em Stalingrado, os alemães começaram a perder várias batalhas seguidas contra os russos, e aos poucos a União Soviética começou a recuperar os territórios conquistados pelos alemães. Durante a invasão aliada na Sicília, vários italianos começaram a lutar contra o governo italiano, assim lutando do lado dos aliados. Então eles conseguiram tirar o Mussolini do poder e o prenderam. A Itália se rendeu e declarou guerra à Alemanha, assim se juntando do lado dos aliados, traindo a Alemanha de novo. Porém, a Alemanha ela dominou boa parte da Itália e fez algo impressionante. Vários paraquedistas da Luftwaffe caíram sobre a Itália para soltar o Mussolini. Sim, os nazistas caíram de paraquedas e libertaram aquele verme fascista. E após a soltura do Mussolini, foi criada a República Social Italiana, que era um estado fantoche da Alemanha e do Eixo, e também foi criado o Reino da Itália, que é um aliado que lutava ao lado dos Estados Unidos, Reino Unido e tal. Naquele ponto, o exército alemão estava muito enfraquecido e vários alemães estavam perdendo boa parte das batalhas contra os soviéticos. Estavam recuando cada vez mais e mais, e os soviéticos estavam conquistando território atrás de território. Não conquistando, recuperando os territórios que os alemães conquistaram. Porém, antes dos alemães recuarem, eles iriam destruir tudo o que tinha pela frente. Em 6 de julho de 1944, acontece o tão famoso Dia D, que foi uma operação de desembarque nas praias da Normandia para tentar recuperar a França e tirar do domínio alemão a França e começar a invadir a Alemanha usando as fronteiras francesas. A operação seria bem difícil porque as praias da Normandia eram muito protegidas por muitos soldados alemães. Porém, com a ajuda de vários paraquedistas e bombardeiros, eles conseguiram. E, inclusive, eles conseguiram saltar no interior da Itália e em vários outros pontos, assim, aos poucos, recuperando os territórios que os alemães conquistaram na França e libertando a França depois de 4 anos sob domínio alemão. Os americanos tinham vencido a Batalha de Guadalcanal, e após essa derrota japonesa, os americanos começaram a reconquistar cada vez mais ilhas no Pacífico que estavam sob controle japonês. O Brasil, ele declarou guerra contra a Alemanha em 1942, porém só em 1944 a Força Expedicionária Brasileira foi lutar ao lado dos americanos na Itália. E para aqueles que acham que o Brasil fez droga nenhuma na guerra, o Brasil, os brasileiros no caso, eles lutaram no inverno, onde é bem óbvio que eles são nem um pouco acostumados. E também, as armas que eles lutaram não eram uma das melhores, né? Inclusive, na maioria das armas que os brasileiros lutaram, eram armas americanas. É óbvio que os brasileiros perderam algumas batalhas, mas eles foram muito importantes na conquista da Itália. E eles ajudaram muito, sim, os americanos a conquistarem a Itália. Bom, e também durante a invasão brasileira e americana na Itália, surgiu a minha história de guerra favorita, que é dos 3 heróis brasileiros. É uma história um pouco complexa e se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre, eu posso até fazer. Bom, em várias partes da Europa, os aliados começaram a sabotar e lutar contra o exército alemão. Isso aconteceu principalmente na Polônia. A Alemanha estava sendo invadida de quase todas as direções e a Itália está prestes a colapsar. No Pacífico, os americanos estavam indo muito bem e estavam reconquistando muitas ilhas. E naquele ponto, eles já tinham reconquistado as Filipinas e já iam para cima de outros países para tentar reconquistar e tirar o domínio japonês desses países. Lembra da Finlândia, que ela começou a atacar a União Soviética durante o ataque alemão contra os russos? Então, a União Soviética começou a reconquistar seus territórios perdidos e os finlandeses assinaram um tratado de paz com os soviéticos, pela segunda vez. A partir de 1945, todo mundo já tinha certeza que a Alemanha ia perder. E os países como França, Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos começaram uma corrida para ver quem chega em Berlim primeiro, que é a capital da Alemanha.
E também, muitos países, mais por questões diplomáticas, começaram a declarar guerra contra o eixo, fazendo quase o mundo inteiro estar em guerra contra a Alemanha. Bom, a partir daí, os aliados já tinham reconquistado quase todos os territórios que a Alemanha tinha conseguido conquistar. Quando os aliados começaram a invadir o território alemão, eles descobriram em 1945 os campos de concentração, onde os alemães mantinham os judeus presos lá e matavam eles de formas cruéis, de várias formas cruéis. Quando os aliados descobriram isso, todos os judeus começaram a ser libertos desses campos de concentração. A Alemanha e seus aliados estavam cada vez mais e mais ferrados. Mussolini tinha sido morto pela própria população italiana e pendurado em praça pública junto à sua esposa. A Alemanha estava cada vez sendo mais cercada, encurralada, e como não tinha mais ninguém para lutar pela Alemanha, não tinha mais soldado. Crianças, idosos, mulheres foram a Berlim lutar pela Alemanha. Tudo a mando de quem? Do Adolfinho. E aliás, ele estava num bunker escondido. E lá mesmo ele parou para refletir e falou: perdeu a guerra. Então ele teve um colapso nervoso e se matou. Ou será que não? Então, lembra daquela corrida até Berlim? Então, os soviéticos foram os primeiros a chegarem em Berlim. E a bandeira soviética foi hasteada no Reichstag, a sede do governo alemão. E assim a Alemanha se rendeu, dando fim à guerra na Europa. Porém, ainda tinha um tal de Japão ainda lá, incomodando a galera no Pacífico. O Japão estava praticamente derrotado. Era questão de tempo para eles se renderem, porque eles estavam perdendo ilha atrás de ilha. Porém, mesmo Hitler já estando morto, muitas pessoas tinham medo que Hitler tivesse conseguisse desenvolver uma arma nuclear. Porque pensa bem, cara, já pensou uma arma dessas na mão do nazista? Ferrou, velho! Então, muitos cientistas famosos, inclusive Albert Einstein, ajudaram os Estados Unidos a desenvolverem a primeira arma nuclear. Isso daí é o Projeto Manhattan. Inclusive, o Albert Einstein, ele não ajudou, ele mandou uma carta para o presidente dos Estados Unidos, dizendo: olha, se a Alemanha desenvolver isso, ferrou de vez, então cria um projeto aí para tu fazer uma bomba nuclear, aí tu solta lá na Alemanha. E eles desenvolveram as primeiras armas nucleares. E o primeiro alvo seria Berlim, só que a Alemanha já tinha se rendido, então eles usaram no Japão. Então, em 6 de agosto de 1945, a bomba Little Boy foi soltada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, matando mais de 100 mil civis. E muitas pessoas morreram instantaneamente. Porém, o Japão ele não se rendeu de primeira. Então, 3 dias depois, dia 9 de agosto, os americanos soltaram outra bomba na cidade de Nagasaki, a bomba Fat Man, ainda mais forte. Mas mesmo assim, os japoneses não se renderam. Então, os americanos ameaçaram jogar uma bomba ainda mais forte, só que em Tóquio, a capital do Japão. Então, os japoneses se renderam, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre 4 zonas. A zona da França, do Reino Unido, da União Soviética e dos Estados Unidos. E a cidade de Berlim também foi dividida entre os 4 países, mesmo estando cercada pela zona soviética. A Alemanha perdeu alguns territórios para a Polônia e para a Rússia também. Ela perdeu, sim, territórios para a Rússia. O fim da Segunda Guerra Mundial também levou à criação de países na África. Com o tempo, as colônias, principalmente britânicas e francesas, foram ganhando sua independência. E, posteriormente, a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental, uma capitalista e outra comunista. E isso daí, gente, já é assunto para Guerra Fria, né? Porque a partir de 1945, o mundo viu a ascensão de 2 grandes poderes, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como eu disse, desde é assunto para vídeo da Guerra Fria, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Essa foi a última parte do vídeo da Segunda Guerra Mundial. E eu tava pensando que para o próximo vídeo eu queria fazer algum vídeo relacionado a coisas do Brasil, alguma coisa relacionada
acontecimento relacionado ao Brasil. Porque eu parei pra pensar e vi que todos os meus vídeos até agora são relacionados a conflitos europeus, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau.